Boa noite a todos vocês, graça e paz. Vamos estar iniciando a nossa aula de hoje. Essa aula nós vamos estar falando a respeito do método raiz. Vamos falar sobre as raízes do sofrimento, raízes espirituais do sofrimento. Se você baixou a apostila que foi enviada ali, você pode baixar a apostila. Tudo que nós vamos estar explicando aqui sobre ciclos geracionais, tá na apostila, você pode estar acompanhando ali, tá? Então, vamos lá. Bom, nesse capítulo 3, nós vamos falar sobre o método, tá? Vamos estar trazendo a respeito do método. No capítulo 1, nós falamos que o ciclo não iniciou em você, né? Foi o título ali do capítulo 1, deixa eu ir lá no capítulo 1, aqui, que diz que nem tudo começou em você. Então, ali no capítulo 1, nós entendemos que a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz assim: visito a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, a palavra de Deus, ela já diz que a maldição sobre a vida daqueles e da geração daqueles, né, que aborreceram ao Senhor ou que pecaram contra o Senhor, né? Há uma maldição, diz a palavra do Senhor, diz a palavra de Deus, lá no livro de Êxodo, tá? Que há uma perseguição. E essa perseguição, ela acaba gerando ciclos. E esses ciclos, ele é como uma raiz, nós vamos ver isso, né, nessa aula. Ele é como uma raiz que está encoberta, que enquanto essa raiz não é descoberta, esse ciclo continua repetindo-se. Então, no capítulo 1, nós entendemos que muitos ciclos, muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, não é culpa nossa, mas é consequência daquilo que os nossos antepassados cometeram. E acabou vindo sobre nós e gerando ciclos repetitivos sobre a nossa vida, e também alguns ciclos são por causa dos nossos pecados de responsabilidades, ou seja, aquilo que nós cometemos. Nós sempre falamos assim, precisamos fazer um caminho de volta. O que é o caminho de volta? É reconhecer, então, a gente sempre fala assim, que nós precisamos reconhecer o pecado, confessar o pecado e renunciar no mundo espiritual a esse pecado. Tá? Então, os pecados que nós cometemos, nós precisamos identificá-los, ou seja, reconhecer esses pecados, identificá-los, reconhecer eles, assumir, que muitas vezes nós queremos terceirizar a nossa responsabilidade, mas assumir os nossos erros, que não adianta nós escondermos, porque no mundo espiritual a gente não esconde, tá? Diante de Deus a gente não esconde. A Bíblia diz que Adão tentou se esconder diante de Deus, tá? Lá no livro de Gênesis, quando eles pecaram contra o Senhor, eles sentiram vergonha e tentaram se esconder de Deus, mas não conseguiram se esconder do Senhor. Ainda Deus pergunta, Adão, por que se esconde? Aí ele fala, porque sentimos vergonha. Mas quem mostrou para ele que ele estava errado? Quem mostrou para ele toda aquela situação errada para ele sentir vergonha? Então é isso que o diabo faz. O diabo, ele tenta, contra a nossa vida,
para nós termos vergonha e não assumir a nossa culpa, esconder, maquiar de certa forma, para ele continuar tendo legalidade sobre a nossa vida. Então, nós precisamos assumir, reconhecer, né? Confessar. A Bíblia diz para confessarmos os nossos pecados, para sermos perdoados. Então, isso é bíblico, tá? Confessar os pecados e renunciar a esses pecados no mundo espiritual. Então, entendendo isso, né? Entendendo isso, visto que nós vamos aprender a identificar tudo isso, né? Então, entendendo todos esses pontos, entendendo que o ciclo ele não iniciou em nós, tem uma herança geracional que está sobre nós e precisamos renunciar a esta herança. E no capítulo 2, nós, né, que foi a aula da semana passada, nós aprendemos que muitas vezes nós vivemos no piloto automático da dor. Até o apóstolo Paulo, ele fala no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, porque o bem que eu quero, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então é algo automático que acontece. Então nós aprendemos sobre as pessoas que vivem no automático e como romper o automático da dor, tá? Se você não assistiu essa aula, assista essa aula, ela é muito importante, tá? E agora nós vamos aprender aqui, como eu falei anteriormente, sobre as raízes espirituais do sofrimento e entender o método raiz. E a palavra de Deus, ela diz no livro de Oséias, capítulo 4, e o versículo 6, diz assim, próprio Deus falando, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Existem dores que as pessoas conseguem enxergar facilmente. As crises emocionais, os relacionamentos destruídos, os medos constantes, a ansiedade silenciosa e a sensação de vazio. Os comportamentos repetitivos que parecem sempre conduzir aos mesmos sofrimentos. Mas existe também dores que elas são invisíveis. E muitas vezes são exatamente essas dores escondidas que sustentam tudo aquilo que continua se manifestando na superfície. Ou seja, existem comportamentos, existem dores que elas se externalizam e nós conseguimos enxergar essas dores. Nós conseguimos enxergar esses comportamentos repetitivos e nós identificamos eles. Porém, são dores escondidas que elas se manifestam silenciosamente e ela continua sempre se manifestando, ou seja, é um ciclo, e ela nunca é identificada, ela não se externaliza. Por quê? Porque existe uma raiz que alimenta essa dor. E é essa raiz que precisa ser identificada. A maioria das pessoas tenta tratar apenas o fruto da própria dor, sem perceber que existe uma raiz alimentando cada repetição. É como alguém que corta o galho das árvores, né? Pega ali uma árvore adoecida, começa a podar os galhos, enquanto a raiz lá no fundo, escondido lá debaixo da terra, ela continua intacta, perfeita. O que vai acontecer? Aquela árvore vai estar podada, sem galho, mas daqui a pouco volta a aparecer tudo de novo.
Daqui a pouco os frutos voltam a aparecer, mas todos adoecidos. As folhas começam a aparecer, mas todas doentes. Tudo volta a acontecer novamente. É um ciclo. Muitos passam anos tentando mudar o comportamento sem compreender que determinadas repetições possuem raízes emocionais, raízes espirituais profundamente conectadas à sua identidade, às suas experiências vividas e aos ambientes a quais vocês cresceram. Então, presta atenção. Vou repetir aqui que isso aqui é muito importante. Muitas pessoas passam anos tentando mudar comportamento, sem compreender que determinadas repetições ou determinados ciclos possuem raízes emocionais e espirituais profundamente conectadas às identidades e às experiências vividas e aos ambientes a quais vocês cresceram. Porque tudo isso gera memória. Isso que hoje a gente sempre fala, né, ou sempre incentiva que as pessoas gerem ou construam memórias boas, né? Memórias positivas, memórias agradáveis, porque o nosso subconsciente, psicologicamente falando, ele absorve, o nosso subconsciente é como uma esponja. Tudo aquilo que passa pelos nossos olhos, vocês já ouviram falar que os olhos é a janela da alma? E é uma grande verdade, porque o nosso subconsciente, tá, ele está ligado inteiramente à nossa alma. Então, tudo que é focado pelos nossos olhos, a nossa alma absorve. O nosso subconsciente guarda, é como se fosse a caixa preta da nossa vida. Ele absorve tudo aquilo ali, coisas boas e coisas ruins. Porém, o nosso cérebro, ele foi projetado pelo nosso Criador para nos proteger de tudo aquilo que nos traz dor. Porém, há situações, né, que vão acontecer em nossa vida no automático, sem que o nosso cérebro vai liberar situações, tá, que vai gerar comportamentos que serão no automático. E você vai entender o porquê disso, tá? Nós vamos falar aqui a respeito desses automáticos aí que os nossos cérebros ele vai liberando. Isso está ligado à aula 2 que nós tivemos ali, de viver no automático da dor, tá? É uma coisa que já virou costumeira, rotineira, já nos acostumamos a viver daquela forma, sem entender que há uma raiz que precisa ser descoberta. Essa raiz precisa ser descoberta. E talvez você é só um galho dessa árvore. E a raiz é os seus antepassados, que geraram a situação, só que você é só um galho. E aí, toda aquela contaminação está sendo transmitida até você. Todo aquele mal que está naquela raiz, que está doente, está sendo transmitida até você. E você automaticamente transmite isso para quem? Para as folhas ou para os novos galhos que vão nascer em você. E é a sua geração, a sua descendência, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Então, não é só um ciclo que se repete em você, mas esse ciclo também ele é transmitido através de você, se ele não for rompido. Então, raízes emocionais, raízes espirituais,
identidade, tá? Problema de identidade que são geradas por causa de raízes, experiências traumáticas que foram vividas em ambientes tóxicos, em ambientes ruins, a qual vocês cresceram, a qual viveram a tua infância, e aquilo ali ficou registrado, e na vida adulta aquilo gerou situações traumáticas, problemas de relacionamento, problema de identidade, tá? Vários traumas que impedem o teu desenvolvimento profissional, porque você não consegue ter um relacionamento saudável, profissional com outras pessoas, né? Pessoas que pensam que todo mundo está conspirando contra ela, sabe? Pessoas que precisam de afirmação ou de autoafirmação, elas precisam se autoafirmar e elas precisam que as pessoas estejam afirmando ela por causa do sentimento de rejeição. E se formos falar de sentimento de rejeição aqui, vai expandir muito a nossa aula, mas também está ligado a raízes. Está ligado às raízes, tá? Então, é muito importante entender isso. Algumas dores não permanecem apenas porque alguém deseja continuar sofrendo. Elas permanecem porque criaram uma estrutura espiritual interna. Existem pessoas que aprenderam a viver emocionalmente através da rejeição. Então, existem pessoas que cresceram associando o amor com a dor, o abandono, a identidade, ou o sofrimento, a sensação de pertencimento. Ou seja, existem pessoas, isso eu falo de casos de consultório, tá? Existem pessoas que elas associam. Então, elas entram num relacionamento tóxico e tá tudo certo, sabe por quê? Porque ela associa o amor com a dor. Ela associa o abandono com a identidade. Então, ela entende que se as pessoas a deixarem, tá tudo bem, mas por dentro ela está sofrendo, porque ela não sabe onde ela está, ela não sabe quem ela não sabe quem ela é em Deus, então ela tem uma crise de identidade por causa do abandono. Mas superficialmente está tudo bem, só que interiormente ela está sofrendo. E o sofrimento, a sensação de pertencimento. Ou seja, para pertencer ao grupo, ela está suposta a tudo. Não importa se vão desprezar, não importa se vão colocar ela, vão humilhar, se vão judiar, mas para ela estar inserida naquele grupo, ela aceita o sofrimento. E isso também está ligado à identidade, a abandono, entendeu? Então, uma coisa está ligada com a outra, mas tudo está inserida nessa raiz. Com o passar de tempo, aquilo que começou como uma ferida emocional transforma-se em uma maneira automática de existir. Então, aquilo que era uma pequena ferida que poderia ser tratada se torna uma maneira automática. Ela convive com aquela dor, ela convive com aquele sofrimento. Ah, mas está tudo certo. Ah, já estou acostumado com isso. Já acostumei a viver assim. Ah, isso daí não vai mudar. A pessoa já se acostumou. E ela acaba se afirmando. Ou seja, ela acaba afirmando aquilo que ela está falando, porque ela já se acostumou com aquela dor. E é exatamente aqui que muitos ciclos continuam sobrevivendo. Aquilo que não é tratado na raiz sempre encontrará maneiras de reaparecer. Talvez ele possa ser
coberto, escondido. Mas uma hora ele volta. Talvez o galho vai ser cortado, as folhas vai ser arrancada. Mas se a raiz não for descoberta, ela vai continuar mandando seiva, mandando alimento contaminado, e aquele galho vai nascer novamente, doente, problemático. E os galhos que nascer nele também estarão doentes, problemático. As folhas virão doentes, problemáticas. Logo secarão, virão outras folhas, também doentes. Então, essa realidade, ela foi observada ao longo dos anos de aconselhamentos, escuta terapêuticas, acompanhamento espiritual de processos de cura e libertação. E daí nasceu o método raiz. Daí foi criado esse método. Deus direcionou para que fosse criado esse método, que é uma estrutura construída para conduzir pessoas ao reconhecimento, ao confronto e interrupções de padrões emocionais e espirituais repetitivos. A palavra raiz, nesse caso, ela é um acróstico. Então, cada letra ela tem um significado que, juntando, forma a palavra raiz. E esse método ele não foi desenvolvido para produzir culpa ou condenação. Ele existe para despertar a consciência, porque ninguém consegue romper com aquilo que ainda não consegue enxergar ou entender. Então, a libertação, tá? Ela começa pelo entendimento. Vamos lá. Expulsar demônio. A pessoa manifestou, vamos expulsar. É libertação? Não, chama-se exorcismo. Tá? Você expulsar o demônio não quer dizer que aquela pessoa está liberta, porque ela pode sair daquele lugar onde os demônios foram expulsos e aqueles demônios voltar de novo. Se ela não tiver entendimento, se ela não mudar o comportamento, romper com as iniquidades, confessar os pecados, é tudo um processo. Confessar os pecados, romper com as iniquidades, desligar o mundo espiritual para que ela seja liberta. Então, é todo um processo de libertação. Não é simplesmente expulsar o demônio. Tá? Não é simplesmente chegar, expulsar o demônio e está liberto. Não, não está liberto. O demônio foi expulso ali. Porém, a libertação é um processo que vem através do entendimento. Da pessoa entender. Por isso que nós falamos aqui. A raiz precisa ser descoberta. Então, eu preciso descobrir a raiz, entender os porquês, despertar a consciência. Por isso que o método não foi criado para produzir condenação ou culpar alguém por uma situação. Ai, meu avô pecou, ele é muito malvado, não sei o quê, ele é isso, ele é aquilo, eu vou odiar meu avô. Não. Não, jamais. Entendeu? Nós não queremos condenar aquele que cometeu o erro, mas nós queremos romper com aquele erro que foi cometido no passado e está trazendo uma consequência sobre as nossas vidas. Ok? Vamos lá. Primeiro, a letra R. A letra R quer dizer reconhecer o padrão. O primeiro passo da transformação é reconhecer aquilo que está se repetindo. Porque, lembra lá no começo, na aula 1, eu falei, analisem-se, façam uma autoavaliação, enxerguem o que está se repetindo na sua vida. Busque aquilo que está com um padrão repetitivo na tua vida. Ou que veio lá de trás, aconteceu com a tua mãe, com a tua avó, e agora está acontecendo em você, ou está acontecendo com teus filhos. Busque entender
sobre o padrão repetitivo que está acontecendo na tua vida ou na tua família. Então, primeira coisa é reconhecer, tá? Reconhecer o padrão. Muitas pessoas permanecem aprisionadas porque passaram anos normalizando a própria dor, aprenderam a justificar comportamentos destrutivos e silenciar emoções. Ah, tá tudo certo. Ah, já acostumei com isso. Então, essas são falas de pessoas que aprenderam a justificar esses comportamentos destrutivos e silenciar as emoções que estão vivendo. A sua alma está gritando, está sofrendo, mas ela não consegue se libertar daquilo, porque ela não entende. Vai para a igreja, ora, jejua, consagra, às vezes tem um cargo na igreja, prega, mas não entende o porquê está vivendo aquela vida miserável, aquela vida de dor, aquela vida de sofrimento, aquele padrão repetitivo, aquele ciclo. Aí o que ela faz? Por não saber como resolver, ela se acostuma, ignora, entendeu? Ela aprende a justificar e para ela é algo normal que ela vai conviver a vida inteira. E, gente, vocês que estão aprendendo isso, tá? Há muitas pessoas dentro da igreja, na tua igreja, há muitas pessoas vivendo esse ciclo que precisam ser libertas. Sabe o que acontece? Há um preconceito sobre cura e libertação, porque as pessoas acham que, sem ter o conhecimento, eu falo por experiência própria, por não ter o conhecimento, acham que o trabalho, né, de cura e libertação, ele é antibíblico. Aí usam textos para justificar, pegam textos fora do contexto, fora da historicidade do texto, para querer justificar a fala de defesa, entendeu? E aí cria um bicho de sete cabeças, e fala, mas isso aí então quer dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Não, foi suficiente sim. Foi suficiente o sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados que nos levavam à condenação eterna, e nós somos salvos. Então, o que o trabalho da cura e libertação faz? João 10:10. Jesus diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. Isso é o quê? Uma promessa de Cristo para os seus. E por que os seus não vivem essa promessa? Eu não estou falando de ser rico, de esbanjar de dinheiro. Não, não, isso é consequência. É consequência de um trabalho, de uma vida regrada financeiramente, de uma educação financeira. Mas por que o povo de Deus não tem uma vida plena? E muitos vivem uma vida miserável, de dor, de sofrimento, de consequências ruins da sua vida, porque não aprenderam a ter uma vida com abundância. E aí lá o autor de Hebreus diz o quê? Que precisaríamos confessar os nossos pecados para que eles sejam perdoados. E Hebreus não está falando para gente ignorante, está falando para os crentes. O livro de Hebreus está falando para os crentes, para aqueles que se converteram, que estavam ali caminhando na fé. E está falando confessar, mas o crente tem pecado? Se ele está mandando confessar o pecado,
para que os pecados sejam perdoados. Você está entendendo? Então, o sacrifício de Cristo foi suficiente para a nossa salvação, sim, para perdoar os nossos pecados que nos levariam à condenação. Porém, a consequência do pecado. Consequência. Vamos lá, um exemplo de consequência do pecado. O cara roubou a vida inteira, está sendo procurado pela polícia, amanhã ele vai lá, aceita Jesus. Então, Jesus rejeitou ele? Não, Jesus aceitou, entregou a vida, mudou de vida, está lá, está na igreja, está uma bênção, está orando, frequente na igreja, na casa dele dá testemunho, mas ele tem uma dívida, a consequência do pecado dele que ele cometeu, e ele vai ter que pagar. Qual é o correto? Ele fazer o caminho de volta. Isso que eu falava do caminho de volta. Qual é o caminho de volta? Ele lá na polícia se entregar, cumprir a pena dele, né, que é a consequência do pecado. Um pai foi lá, roubou, matou, traficou, juntou fortuna de dinheiro, e esse pai tem 2 filhos. E os 2 filhos são 2 pessoas boas, honestas, trabalhadores, e esse pai morreu. Quem que vai ficar com a herança? Que esse pai, todo esse dinheiro, essas propriedades que esse pai construiu com o dinheiro do crime ali, da criminalidade? Os filhos. A herança é dos filhos. O pai é um homem trabalhador, um homem bom, um homem generoso, conquistou riqueza com o suor do teu trabalho. O filho é um tranqueira. Não vale nada, é ladrão, roubou, foi preso e apronta e continua aprontando. Aí aquele pai faleceu, ficou toda aquela riqueza, toda aquela fortuna. Quem vai ficar com com a herança da que aquele pai construiu? Mesmo não merecendo? O filho. Então é uma lógica. Isso é lógica. Entendeu? É lógica. O mundo espiritual trabalha com legalidade, com aquilo que é legal de jurisprudência. Não é legal só de... Não, legal, joia, tudo bem. Não, é legal de jurisprudência, de legalidade, de autorização. Então, o mundo espiritual, ele trabalha dessa forma. E a Bíblia diz que tudo que acontece no mundo físico é consequência do mundo espiritual. Ou seja, tudo que eu faço aqui é uma autorização no mundo espiritual e vai corresponder o quê? A consequência na minha vida. Por isso que muitas pessoas não vivem essa vida abundante que Jesus falou que ele veio para que tenha vida e vida em abundância. Então, é por isso que muitas pessoas não vivem isso, não entendem isso, e muitas vezes condenam o trabalho de libertação, por não entender. Tá? Vamos lá. Eu quis abrir esse parênteses aqui, foi muito necessário falar todas essas palavras. Vamos lá. Então, nós falamos aqui que ignorar esses sinais emocionais claros, aceitar relacionamento adoecido como se fossem inevitáveis, ou seja, ela não tem entendimento, então para ela está tudo certo, ela vai viver assim, ela vai conviver com aquilo, e está tudo bem, mas não, porque toda repetição carrega um padrão, e todo padrão revela uma raiz. Todo padrão revela uma raiz. Eu gosto de trabalhar muito com situações. Hoje mesmo estávamos conversando entre alguns pastores, né, falando exatamente sobre cargas que nós carregamos. Cargas que nós carregamos que o Senhor não pediu para que carregássemos. Né? E por que nós fazemos isso? Porque revela que temos uma raiz. Tá? Revela uma raiz.
A pessoa que se enche de carga, que pega, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela pode até dar conta de tudo, porém, o seu corpo está adoecendo. Então, ali vai gerar doença psicossomática, vários tipos de situações sobre a vida dela, porém, aquilo tem uma raiz que precisa ser descoberta. Existe uma dor, uma ferida que ainda está aberta. Talvez seja de afirmação, talvez seja de uma raiz de rejeição. Então, existe uma raiz. Você assumir uma responsabilidade já é difícil de fazer bem feito. Imagina quem quer pegar um monte de responsabilidade, porque você não faz nada bem feito. Então, é melhor você pegar uma responsabilidade e fazer bem feito do que pegar várias para querer se mostrar útil e aí que vão falar mesmo porque você está com um monte de responsabilidade e não está conseguindo fazer nada bem feito. Aí, em vez das pessoas afirmarem as suas qualidades, elas vão criticarem mais e mais a sua pessoa pela incompetência, tá? Então, muitas pessoas não entendem isso, saem catando um monte de cargo na igreja, quer fazer um monte de coisa, um monte de responsabilidade, e não faz nada bem feito, tá? Então, isso é muito importante, a gente entender isso e aplicar na nossa vida, tá? Então, e reconhecer significa parar de fugir da realidade emocional. Então, reconhecer o padrão e a raiz significa parar de fugir dessa realidade emocional. Significa desenvolver coragem para olhar honestamente para as áreas da vida que continuam produzindo sofrimento. É enxergar para essas áreas que estão produzindo sofrimento dentro de nós. Existem pessoas que repetem o abandono, existem pessoas que repetem a rejeição, alguns vivem ciclos financeiros destrutivos, tá? Quando parece que as coisas estão fluindo, daqui a pouco vem ladeira abaixo. Aí ele vai, quando começa a subir, aí agora vai, daqui a pouco outra ladeira. Ele nunca consegue se estabelecer ou se estabilizar financeiramente, porque é um ciclo destrutivo. Lá atrás, o que aconteceu? Tem jogo envolvido, tem trapaça, sonegação de impostos, roubo, coisas ilícitas. Esse dia um rapaz perguntou assim, eu não sei, eu faço tanta coisa, faço tanto trabalho, nada dá certo. Aí tá, o que você está trabalhando hoje? Então, eu trago uns contrabando lá do Paraguai. Poxa vida, e como que Deus vai prosperar? Como que ele vai ter uma vida estável se ele está fazendo algo ilícito para conquistar o dinheiro? O dinheiro é espiritual, gente. O dinheiro, ele é espiritual e abre legalidades. E quando você faz algo ilícito, quando você sonega algo, quando você compra e não paga, quando você pega emprestado e não paga, tudo isso vai gerando portas espirituais, legalidades, para que o diabo ele venha agir aonde? Naquela porta que foi aberta, na porta do dinheiro. E aí a pessoa nunca vai conseguir se estabilizar financeiramente. Por quê? Porque há uma porta aberta sobre a vida financeira dessa pessoa. E aí ela nunca vai conseguir ter uma vida estável financeiramente. Aí outras pessoas carregam culpa, medo constante ou incapacidade de construir vínculos saudáveis. Enquanto tudo isso permanece inconsciente, o ciclo continua operando silenciosamente. Deixa eu molhar a garganta aqui. Por isso, reconhecer não é fraqueza. Reconhecer é o início da libertação. João 8,32 diz, conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, você precisa reconhecer que esse reconhecimento vai, às vezes vai ser até vergonhoso olharmos para trás e enxergar muitas coisas que nós realizamos e falar, meu Deus, eu fiz isso. Meu Deus, como eu consegui fazer isso? Como eu fiz isso? Sabe? Às vezes é algo tão inconsciente que nós cometemos porque é um ciclo, né? Como eu falei aqui, enquanto tudo isso permanece inconsciente, o ciclo continua operando silenciosamente. Então, é algo que se repete silenciosamente com atitudes inconscientes. Aí, quando nós pararmos, oh, meu Deus, eu fiz isso. Vamos lá. A. Aceitar a origem. Então, primeiro você vai fazer o quê? No R, vamos lá, recapitulando aqui, reconhecer o padrão. Então, primeiro você vai reconhecer, como eu falei lá na aula primeira, você vai identificar, buscar ali, se autoanalisar, analisar sua família ali, seus antepassados, buscar conhecimento para você reconhecer e depois aceitar a origem. O que é aceitar a origem? Né? Depois de você ter o reconhecimento do entendimento, existe uma etapa extremamente difícil que é aceitar algumas dores que começaram antes de você. Ou seja, muitas pessoas resistem a essa percepção porque passaram anos tentando parecer fortes. Outras carregam medo de confrontar a própria história familiar. Ou seja, você vai ter que confrontar a tua história. Muitas vezes, confrontar aquele que cometeu erro, se ele está vivo. E muitas vezes, você vai ter que orar a Deus pedindo perdão pelo erro que aquela pessoa cometeu. Entendeu? Então, você não pode carregar esse medo de confrontar a sua história, de fazer o caminho de volta, de buscar. Em um certo tempo atrás, né, eu chamei a minha irmã, minha mãe, e nós sentamos ali e começamos a conversar a respeito da bastardia, e minha mãe, aí eu expliquei para minha mãe sobre toda a consequência, porque meus irmãos fomos filhos bastardos, e aí expliquei para ela toda a consequência, ela entendeu, e ali ela confessou os seus pecados diante de nós ali, tudo aquilo que ela cometeu. E aí nós oramos renunciando tudo aquilo, desligando do mundo espiritual. E no final, ela como a matriarca, porque meu pai é falecido, ela orou abençoando as nossas vidas, as nossas famílias. Mas foi um confronto com amor, para ela aprender, para ela ter um entendimento de tudo isso. E isso é muito importante, porque negar a existência da raiz não impede que ela continue produzindo fruto. Ela vai continuar produzindo fruto, porém frutos adoecidos. Nós falamos lá atrás. Aceitar as origens não significa viver preso ao passado. Também não significa transferir culpa para gerações anteriores. Significa compreender que ambientes emocionais influenciam profundamente a formação da identidade humana, ou seja, por causa dos ciclos, por causa da consequência do pecado. Como eu falei, o método não foi desenvolvido para culpar ninguém, para transferir culpa a ninguém. Ou seja, o único culpado de tudo é Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Destruir a nossa vida diante de Deus e nos afastar de Deus. Tá? E sermos destruídos por causa do pecado. Então, o único culpado é ele. Porém,
Se alguém pecou, nós precisamos renunciar a esse pecado. Então, nós precisamos compreender que os ambientes, que ambientes emocionais influenciam profundamente a formação da identidade. Por quê? Por causa da repetição. Por causa da consequência e da perseguição espiritual. Algumas pessoas cresceram sem validação emocional. Ou seja, você não vai nascer, você não vai dar nada. Olha, quando você crescer, você não vai ser nada. Sabe essas palavras que não validam uma criança? Ou seja, sempre colocando para baixo, sempre inferiorizando. Outras vivem em ambientes dominados por medo, abandono e violência. Lugares tóxicos, lugares agressivos, abusivos. E tudo isso influencia a personalidade, a identidade da pessoa, enquanto ela não descobrir que existe um Deus poderoso para cuidar, um Deus que o ama, um Deus que é pai, mas não como o pai, e talvez ele teve um pai abusivo, um pai agressivo, um pai ausente, um pai possessivo, um pai violento, né? E ele entender que Deus não é um Deus como pai, mas um Deus de amor, muitas consequências poderão ocorrer. Muito sofrimento. E existem famílias onde o sofrimento se tornou tão comum que deixou de ser percebido como algo destrutivo. Com o passar dos anos, muitas dessas dores passaram de geração em geração sem jamais serem confrontadas. E aquilo que não é confrontado, ele permanece sempre ativo. Tá? Porque quando não é confrontado, não traz a consciência, aquilo que não traz a consciência, ele continua em silêncio. Aceitar a origem é reconhecer que existem feridas antigas, influenciando comportamentos atuais. Isso é muito importante entender. Que quando eu aceito, quando eu entendo a minha origem, eu vou reconhecer feridas antigas que estão influenciando comportamentos atuais e ciclos que estão se repetindo na minha vida. E eu vou estar compreendendo que determinadas dores não nasceram completamente em mim, mas pode terminar através da minha decisão. Olha o que diz lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existe, e nós levamos as suas iniquidades. Depois eu quero que anotem esse texto, Lamentações, capítulo 5, versículo 7, tá? Para quem muitas vezes querem indagar sobre isso, tá? Sobre o que o texto está falando, sobre consequências espirituais de heranças geracionais. Tá? Quem pecou? Foi eles? Não, os pais. E quem está levando a iniquidade em outros textos, eu peguei até outra versão aqui, tá? Eu peguei outra versão da Bíblia, que diz assim: nossos pais pecaram e já não existe, nós levamos suas maldades. E olha o versículo 8, olha a consequência. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Com perigo das nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou como um forno por causa do ardor da fome. Olha a consequência do pecado dos pais. Então, quando você compreende determinadas dores, quando você entende a origem, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão orando a Deus, pedindo perdão a Deus pelo pecado dos pais. Tá? Então, repetindo aqui, compreender que determinadas dores não nasceram completamente em você, mas pode terminar através da sua decisão. Ou seja, eles reconheceram e estavam rompendo com o pecado ali, renunciando os pecados dos pais em oração a Deus.
E interromper a repetição. Esse é o momento onde muitas pessoas percebem que não basta apenas compreender a dor. É necessário tomar uma decisão consciente contra aquilo que continua aprisionando a sua alma. Ou seja, é necessário romper com a dor, é necessário romper com o ciclo. Decisão. Romper não é um sentimento, tá? É um posicionamento, é uma decisão. Existem ciclos que permaneceram ativos durante anos, porque ninguém teve coragem de interrompê-lo. Ou seja, você será o quê? O rompedor. Você vai ser a barreira. Você vai ser a muralha que vai interromper o ciclo, que vai interromper com a consequência do pecado para a sua geração. Ou seja, para que você tenha uma vida plena, abundante diante de Deus e a tua geração também seja uma geração abençoada. Famílias inteiras aprenderam apenas a sobreviver emocionalmente, mas sobreviver não é o mesmo que viver em liberdade. Interromper a repetição exige posicionamento, exige confronto interior, exige renúncia, exige perdão, exige coragem para abandonar padrões emocionais que durante muito tempo pareceram normais. Gente, e eu vou te falar uma coisa. Aqui a gente vai trabalhar algo muito forte, que tem impedido muitas pessoas de alcançar uma vida abundante, que é o orgulho. Que para perdoar, eu preciso romper o orgulho. Para abandonar padrões emocionais que durante muito tempo pareceram normais, exige mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de pensamento, exige confronto interior, exige renunciar padrões que eu estou vivendo, e tudo isso, se eu não quebrar a estrutura de orgulho, eu não consigo romper com nada disso. Eu não consigo interromper nada, nenhum desses padrões. Porque aí eu vou querer abandonar ou romper só com aquilo que para mim é confortável, e aí não funciona. Aí não funciona. Porque muitas pessoas desejam transformação sem abrir mão das estruturas emocionais que sustentam a repetição. E nem o ciclo é quebrado enquanto continua sendo alimentado diariamente. Ou seja, enquanto o orgulho não for destruído da sua vida, você não consegue ter uma vida transformada. Tá? Então, além de você analisar ou identificar os padrões repetitivos ou geracionais, né, esses ciclos que estão sobre a sua vida, é importante você se autoanalisar e buscar toda a estrutura de orgulho que existe sobre você, soberba, arrogância, tudo isso é estrutura de orgulho. E tudo isso te afasta de Deus. Tudo isso te afasta da plenitude de Deus. Tudo isso te afasta de você viver uma vida abundante. Isso traz consequências terríveis. Até mesmo você não conseguir viver uma libertação plena diante do Senhor. Tá? Então, isso precisa ser interrompido. E nenhum ciclo é quebrado enquanto continua sendo alimentado diariamente. Interromper significa decidir que a dor não continuará definindo a sua identidade.
Significa parar de construir relacionamentos baseados em feridas antigas. Significa romper alianças. Isso aqui nós poderíamos fazer uma aula só disso. Só de alianças espirituais. Alianças que contaminam a sua vida e faz com que não só você, mas toda a sua geração vivam uma vida escravizadas por alianças mal feitas, aliança com pessoas erradas. Tá? Romper com essas alianças espirituais e com tudo aquilo que continua produzindo sofrimento. Talvez você não tenha sido responsável pelo início de determinadas dores, mas possui a responsabilidade sobre aquilo que continuará perpetuando daqui para frente. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Zelar pela nova identidade. Nós estamos falando aqui também sobre identidade, tá? Então, fala sobre situações que determinam também a respeito da identidade da pessoa. A dor, ela define a identidade. E como a pessoa vai se comportar, viver, agir, se relacionar. Tem um ditado que diz assim, ó, quem está ferido, fere. Né? E isso não deixa de ser uma verdade, né? Pessoa ferida, ela fere. Muitas pessoas conseguem viver momentos de transformação espiritual, mas também acabam retornando aos antigos padrões, porque nunca aprenderam a proteger a nova identidade que estavam construindo. Toda libertação precisa de acompanhamento, vigilância emocional e renovação interior. Não basta apenas sair do ciclo, é necessário impedir que ele volte e domine a sua vida. Durante anos, talvez você tenha construído a sua identidade ao redor da dor, da rejeição, do medo, da necessidade constante de aprovação, mas sua identidade não pode continuar sendo definida pelas feridas que você sofreu. Então, você precisa blindar a sua identidade, impedir que o ciclo volte a dominar a sua vida. Como? Eu falei aqui atrás. Mudança de comportamento, mudança de padrões, abandonar esses padrões, renunciar àquilo que eu estou vivendo, confrontar para que eu possa renunciar, através do entendimento, começar a viver um novo padrão diante de Deus. Então, uma transformação. Quando eu tenho um entendimento daquilo que me faz mal, eu posso fazer algo inconscientemente, sem ter uma noção do mal que aquilo faz, porque eu não sei, eu não tenho noção, eu não tenho conhecimento. Mas do momento que eu tenho o conhecimento que aquilo faz mal, eu não vou realizar novamente, porque eu já vou fazer com consciência. Então, eu preciso agir com o meu entendimento. Não, aquilo faz mal, eu não vou fazer. Porque vai fazer mal para outros e, consequentemente, culpado daquilo e vai ter uma consequência sobre a minha vida. E essa consequência pode gerar consequências para a minha descendência, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Entendeu? Então, tudo isso. E aí eu preciso mudar de atitude, comportamentos, pensamentos,
e começar a blindar o meu pensamento, começar a blindar a minha vida, blindar a minha nova identidade em Cristo, para que esses ciclos não retornem sobre a minha vida. Entendeu? A sua identidade não pode continuar sendo definida pelas feridas que você sofreu, porque Deus não criou você para permanecer emocionalmente aprisionado às dores da sua história. Existe uma nova identidade disponível para aqueles que decidem romper com o passado e reconstruir a vida através da verdade, da consciência e da transformação espiritual. Zelar pela nova identidade significa proteger a sua mente, suas emoções e as suas escolhas. Eu sempre uso o exemplo, né, daquele filme Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Então, o que Jesus faria nesse caso? Eu faria isso? Não faria? Essas atitudes, independente de quem está vendo, né? Porque a nossa nova identidade não faz com que nós venhamos depender de afirmação de ninguém, aprovação das nossas atitudes, dos nossos fatos, porque nós temos a plena consciência de que tudo que nós fazemos, que Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, as nossas atitudes remetem a isso, a glória do Pai. Então, zelar pela minha nova identidade significa proteger a minha mente das minhas emoções, das minhas escolhas. Significa que eu não posso normalizar aquilo que Deus está tentando me curar, de jeito nenhum. Isso significa que compreender que o processo de transformação não termina somente no reconhecimento da dor. Ele continua através da construção consciente de uma nova história. Talvez existam marcas profundas dentro de você, mas marcas profundas não precisam definir o seu destino quando você decide se posicionar diante de Deus e romper, ou interromper com essas marcas ou com essas feridas que estão dentro de ti. E uma coisa que eu sempre falo, Deus não dá amnésia para ninguém. Se eu tenho uma ferida, é como um corte. Ah, eu cortei meu braço aqui, daqui uns dias ele vai cicatrizar. Aí vai ficar a marca. Por enquanto ele estava aberto, ele doía, mas depois que ele cicatrizou, eu posso pegar, posso colocar a mão, eu vou olhar, eu vou saber que teve um corte, mas aquilo não vai me trazer dor. Eu vou falar com tanta normalidade, eu vou olhar com tanta normalidade, eu vou bater, eu vou encostar, não vou sentir nada. Assim tem que ser uma ferida cicatrizada dentro de nós. Ou seja, essas marcas, elas vão trazer lembranças, mas essas lembranças não trarão dores, porque eu estarei curado. Essas marcas não definirão o meu futuro. O fato de existir uma raiz não significa que ela continuará governando para sempre a tua vida, porque toda raiz perde a força quando ela deixa de receber alimento no silêncio. E em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, a raiz precisa ser descoberta. Eu preciso identificar. E eu preciso romper para que essa raiz não seja mais alimentada. Para que esse ciclo deixe de repetir sobre a minha vida, né? E aí eu vou ser como o galho que foi tirado da árvore doente e ser enxertado na videira que é Cristo. Vou ser enxertado na videira que é Cristo. Então a raiz vai ser descoberta. Ela não vai receber mais alimentação. Então o ciclo vai ser interrompido e eu vou viver uma nova vida em Cristo. Amém? Certinho?
Eu quero orar por vocês, vamos orar nesse momento. Pai, hoje eu reconheço diante de Ti as raízes emocionais e espirituais que têm sustentado ciclos de dor na minha vida. Reconheço padrões repetitivos, feridas antigas, emoções desorganizadas e comportamentos que continuam produzindo sofrimento. Peço que o Senhor revele aquilo que ainda permanece escondido dentro de mim. Em nome de Jesus, renuncio toda repetição destrutiva, toda aliança emocional de dor, toda estrutura construída através do medo, da rejeição e do sofrimento. Declaro que esse ciclo não terão mais autoridade sobre a minha identidade. Que toda raiz invisível seja exposta à luz da verdade. Que minha mente seja renovada, minhas emoções sejam restauradas e minha história seja transformada. Hoje eu escolho interromper aquilo que durante anos permaneceu aprisionado na minha vida. E declaro pela fé, uma nova história começa a ser construída dentro de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E em Joel 2, 25 diz assim: restitui-vos-ei os anos que foram consumidos. Amém? Na próxima aula, na semana que vem, nós vamos falar sobre a guerra interior pela libertação, gente. Isso aqui é muito profundo. Eu peço que vocês não percam essa aula de jeito nenhum. E se porventura, sim, num caso muito extremo, vocês perderem essa aula, tá? Porque são só mais duas, são 5 aulas só, tá? Então tem essa e mais uma. Vocês não percam essa aula, tá? Porque ela é muito importante. Então nós vamos falar a guerra interior pela libertação. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana.